Olá, meus queridos. Hoje vamos estar fechando o estudo sobre as 7 igrejas, a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, concluindo aí essa primeira etapa, esses blocos de sete igrejas, 7 selos, 7 trombetas, onde temos mensagens paralelas que se complementam uma outra, abrangem praticamente o mesmo período e servem como fortalecimento para a fé de cada pessoa, em cada geração, trazendo mensagens, elogios, promessas, reprovações, umas mais, outras menos, depende do contexto histórico em que viveu. Então, como mencionamos no primeiro estudo das 7 igrejas, elas têm uma aplicação do contexto local, onde havia uma cidade, havia ali uma igreja estabelecida, mas também de cada período, como nós falamos aí da primeira igreja do ano 31 ao ano 100, depois do ano 100 até o ano 323, do ano 323 até o ano 508, do ano 508 ao ano 1798, que vai aumentando aí o tempo, o mais longo, como nós mencionamos, o da igreja de Tiatira, o período de grande perseguição, de grandes problemas, para aqueles que queriam manter-se fiel à palavra de Deus, mas em cada momento Cristo se faz presente, onde Ele mesmo promete: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, trazendo mensagem, orientação, confortando a igreja. E será assim até ao fim. Vamos estudar hoje sobre as 3 últimas cartas, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor para entendermos a sua palavra. Eterno Deus, bondoso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra nesse dia. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito e o poder para sempre fazer a tua vontade. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui então. Carta à igreja a Sardes, que quer dizer cântico de alegria, até porque estava saindo de um período de perseguição, de grande provação para aqueles que queriam permanecer fiéis à palavra do Senhor. E vem então como cântico de alegria. Em Apocalipse 3, versículo 1, entrando agora no 3º capítulo do Apocalipse, vamos ver como Jesus se apresenta a Sardes e qual é a mensagem inicial para esta igreja. E diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito de Deus. E as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. No estudo que fizemos anteriormente, ele menciona de alguns que era pobre, mas no entanto rico. Pobre, quem sabe, em recursos, passando por privações, provações, dificuldades, mas permaneceu firme, por isso poderia ser chamado rico. E aqui, no entanto, ele diz: conheço as tuas obras, que tens nomes que vives, mas no entanto estás morto. Havia passado esse período de supremacia, do poder dominante que estava perseguindo os cristãos. Então tinha uma aparência, mas não estava fazendo jus a essa aparência ou a essa oportunidade que estava tendo. Esse é um período que vai do ano 1798 até o ano 1833, tempo este que houve ali muitas reformas, até mencionei alguns nomes, pessoas que trabalharam para que essas reformas acontecessem, mas no entanto as pessoas se acomodaram com aquilo que havia conquistado, com o que havia alcançado. Por isso a mensagem de Jesus a essas pessoas de que eles tinham a aparência que estava viva, mas no entanto estavam mortas. Ou seja, as obras não condiziam com a fé, pois a igreja devia continuar com as novas conquistas, avançando, vivendo o amor de Jesus e pregando sobre a sua fé, aproveitando, quem sabe, as oportunidades abertas diante dele, da qual o Senhor havia concedido. Então, não estava fazendo jus aos privilégios, às oportunidades que o Senhor havia dado a essa igreja ou a esse período. Então, quem sabe, um reformador foi até um certo ponto e os membros, os seguidores, isso é novidade hoje, né, ter seguidores, apesar que naquela época, quem sabe, era mais difícil, né, alcançar seguidores, ou pelo menos os meios de comunicação não era tão acessível como hoje.
Então, quem sabe alguém dizer, eu não vou além porque aquele, quem sabe Lutero não avançou, então para por ali. Eu não vou porque John Hus, Calvino, e assim cada um parava porque, quem sabe, o seu líder não havia avançado. Até porque era um processo que ele ia crescendo dia a dia, ano a ano, assim como o amanhecer, a luz da aurora que vai indo até se tornar dia perfeito. Então, não avançou. Agora, que advertência fez Cristo a esta igreja? Apocalipse 3:2, ele diz, ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, havia privilégios, oportunidades, mas não estava fazendo jus a isso. Quem sabe a Bíblia, já acessível às mãos, não como no período da Idade Média, que poucos exemplares, e agora, quem sabe, em maior abundância, mensageiros, mas não avançava, não fazia jus a essa oportunidade. Agora, que conselho deu Cristo a essa igreja? Apocalipse 3:3, ele diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, ou arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, é uma mensagem dura. Mas há também um elogio. Capítulo 3, verso 4, ele fala, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, em cada período, Cristo tem remanescentes, pessoas fiéis que permanecem pelo lado da verdade. Mesmo no período de grande apostasia, em que a igreja teve que ficar no deserto, tinha grupos de pessoas que eram fiéis à palavra de Deus. Então, sempre vai haver um remanescente. Prosseguindo aqui ainda, a carta à sexta igreja, Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Apocalipse 3, verso 7. Como Cristo se apresenta a Filadélfia, a sexta igreja, ao sexto período? Diz assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então ele está falando que quem está à frente é aquele que pode fechar uma porta e ninguém abrir, o que pode abrir e ninguém fechar. Então é importante entender de que é o Senhor que está à frente do trabalho, da obra da igreja em cada período, em cada momento. Filadélfia foi um período onde os grandes missionários foram a todas as partes pregando a palavra de Deus. Um ponto mais importante, as sociedades bíblicas também estavam a serviço da obra de Deus, como também uma revolução científica, algo que ficou estagnado no período da Idade Média. Não, o mundo ficou estagnado no que diz respeito à ciência, tecnologia, no saber tanto profético quanto também em outras áreas do saber. Então aqui há um despertar, uma revolução científica, no geral, em que o mundo despertou tanto para as profecias, mesmo para compreender as profecias de Daniel, que foram base importante para dar seguimento às mensagens do Apocalipse. Daniel, a profecia, Apocalipse, a revelação. E aqui diz mais, não somente nisso, mas em todas as áreas do saber. O próprio Daniel falava sobre isso, que as pessoas correriam de um lugar para o outro e o saber se multiplicaria. Ele fala que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E então, a partir dali, começaria a ser descerrado ou aberto a mensagem do saber para as pessoas compreenderem e prepararem-se para o breve retorno de Jesus. Então, essa mensagem, para esta igreja não há reprovação, e sim somente elogios. E vai do ano de 1833 até o ano de 1844, onde cumpre-se também uma grande profecia de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, começando no ano 457 a.C., indo até o ano 1844, onde diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, Cristo iniciaria no último momento do seu trabalho no santuário celestial, o juízo pré-advento, o juízo investigativo, que é uma preparação para o breve retorno de Jesus. Juízo em suas 3 fases, vou falar sobre isso ainda. E aqui então só um pequeno lampejo. Agora, o que Cristo diz à igreja? Diz, eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta,
e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não a negaste o meu nome. Então, um grupo de pessoas que avançam nas profecias de Daniel, procurando compreender a mensagem, pregam sobre o breve retorno de Jesus com toda a ênfase, com todo o poder, aguardando o retorno de Cristo, sem, quem sabe, muito apoio dos grandes da época, mas ele diz aqui que guardasse a palavra e não negou o nome de Cristo. Agora, do que promete Cristo guardar a sua igreja? Apocalipse 3, 9 e 10. Ele fala: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. E saibam que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então promete que proteção aos sinagogas de Satanás, aqueles que não levam Deus a sério, que sabem inimigos da verdade, que se prostram, que reconheçam, e sabe até mesmo igrejas, líderes, pregadores, que naquela época, mesmo nos nossos dias, que negam a palavra de Deus, que dizem que podemos simplesmente aceitar o Evangelho, negar a lei de Deus, negar os mandamentos de Deus, a prostrarem, a reconhecerem que o Senhor tem guiado este grupo, um grupo pequeno naquela época, um grupo pequeno também hoje, que diz que irou-se o dragão contra a mulher, mas foi pelejar somente contra os restantes da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aos remanescentes, o apóstolo Paulo escreveu que mesmo que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Então é um grupo pequeno, em cada geração foi assim, e não será diferente nos nossos dias. Que promessa fez Cristo à sua igreja? Ele diz que eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então é uma mensagem para que venhamos guardar o que temos alcançado, para que não venhamos perder a nossa coroa, porque não é como muitos acreditam, uma vez salvo e salvo para sempre, é preciso cada dia batalhar. Chegamos agora à última igreja, a sétima, carta a Laodiceia, ou julgamento do povo, o povo julgado, última fase. Como Cristo dirige a esta última igreja, Apocalipse 3, 14, diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o unigênito de Deus, o único gerado de Deus, Cristo, aquele que juntamente com o Eterno criou todas as coisas, Filho de Deus, o Amém, testemunha verdadeira. É o último período que começa no ano 1844, quando houve aquele desapontamento, quando Cristo começa a última parte do seu trabalho no santuário celestial, e que nos levará até a segunda vinda de Cristo. O período do qual nós estamos vivendo é um período em que não há elogios, onde se cumpre também uma mensagem de Lucas 21, 24 e Romanos 11, 25, a plenitude dos gentios, daqueles que é passado para eles a partir de que Israel não cumpre o seu papel como igreja, como um povo escolhidos, que perseguem o próprio Cristo, que o entrega para ser morto, que persegue os discípulos. Então no ano 34, fechando ali a profecia das 70 semanas, 490 anos, tirado da grande profecia, dedicado, destinado ao povo de Israel, para eles como nação, termina, não como indivíduo, porque a salvação é extensiva a todos. Então é dada a oportunidade agora para a igreja cristã, chamada igreja cristã primitiva, e que avança em cada século, do ano 31 ao ano 100, ao 100 a 323, depois até 538, 538 a 1798, e assim até chegar à volta de Jesus, em cada período, em cada igreja, cada período histórico. E aqui diz que uma mensagem muito dura que eu quero pegar aqui, um texto do livro Primeiros Escritos, página 274. Vi que, havendo Jesus deixado o lugar santo e entrado para dentro do segundo véu, o lugar santíssimo, para efetuar a sua segunda parte do seu ministério, a partir de 1844, onde a profecia aponta isso, as igrejas têm se tornado esconderijos de toda espécie de ave imunda e detestável. Vi nas igrejas grande iniquidade e vileza, contudo seus membros professam ser cristãos.
sua profissão, suas orações, exortações constituem uma abominação aos olhos de Deus. Disse o anjo, Deus não se agradará de suas assembleias. Então diz que, tendo, o apóstolo escreve, nos últimos dias haverá tempos difíceis, os homens seriam avarentos, presunçosos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, tendo aparência de piedade, mas negando, entretanto, o poder. Então aqui é a mesma coisa, igrejas não é por falta de igrejas temos aí aos montes, em cada esquina, pregando, falando de Cristo, mas negando a guarda dos seus mandamentos, não vivendo à altura do conhecimento que ele tem nos trazido. Agora, qual foi a reprovação de Jesus a esta igreja? Apocalipse 3, 15 a 16, que é o período do qual nós estamos vivendo. As igrejas que estão a pregar a mensagem de hoje. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Há mais esperança para um frio, quem sabe, totalmente lá, alheio, do que para um que é morno, que nem está em um ponto com todo fervor pregando, mas também não está lá, quem sabe, sem muita esperança, quem sabe até mesmo como aquele publicano que não ousava erguer os olhos ao céu, mas dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então é o estado pelo qual as igrejas estão passando hoje. Pregando, 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 mas negando Cristo como Filho de Deus, negando a guarda dos seus mandamentos, quando não todo, mas quem sabe em parte. Atribuindo uma crença aí a 3 deuses ou 3 pessoas coeternas, algo pegado, buscado lá do paganismo, batizado de cristão e colocado aí para as pessoas. Sem nenhuma preocupação, quem sabe, com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Que eu posso fazer o que eu quiser, comer o que eu quiser, beber o que eu quiser, porque não tem nenhum problema. Apregoando, quem sabe, uma graça barata. Isso é bem sério para nós. E como essa igreja se sente? No entanto, qual é a posição, qual é o sentimento dela? Apocalipse 3,17 dizes, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então é o que se orgulha hoje. Grandes templos, grandes pregadores, homens de largo saber, teólogos, professores de teologia, PhDs, doutores, escritores de diversos artigos, mas que negam a simplicidade, a fé. Cristo, algo simples que poderia explicar para uma criança, quem sabe, são apanhados na sua própria sabedoria. Diz que não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aí vem agora um conselho, verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O que mais? Ele diz, para que te enriqueças, não com suas obras, não com seus próprios frutos. Roupas brancas para que te vistas, quem sabe, a justiça de Cristo na minha vida e na sua vida, implantada em nossas vidas, não as minhas próprias obras que eu posso oferecer. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas, quem sabe, o Espírito Santo da promessa. Apesar de ter sido tanto apregoado hoje, mas de maneira torcida daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Apresentado hoje, quem sabe, pelo mundo do saber teólogo como uma terceira pessoa coeterna, coigual, distinta, separada de Deus, que está aqui, quem sabe, efetuando uma obra, mas independente de Deus e de Cristo. E Cristo diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, atuando mediante o seu Espírito. Lá em Atos 2 diz bem claro que, tendo recebido a promessa de Deus, Cristo derrama o Espírito sobre a sua igreja. Não é o Espírito que se autoderrama, é Cristo que derrama o Espírito sobre a sua igreja. Falando, fechando esse pensamento, que compre ouro provado para que enriqueças, fé e amor. É preciso isso em nossa vida, fé e amor, demonstrado pelas igrejas, pelas pessoas que professam, que estão a pregar a mensagem de Cristo. Eu poderia me basear em Jó 23, versículo 10. Vestidos brancos para que te vistas a justiça de Cristo. Isaías 61, versículo 10. Poderia pegar esse texto, que diz que as minhas justiças são como trapo de imundícia. E diz que eis o nome que o nomearão, Senhor, justiça nossa. É a justiça de Cristo em minha vida e em sua vida. Não é a minha justiça, não é a sua justiça. E unja teus olhos com o colírio para que vejas o Espírito Santo. Efésios 1, versículo 18. Apesar de ser falado, apregoado, falado tanto, mas talvez não da maneira como seria. As igrejas têm feito obras,
extraordinárias, tem feito uma obra até interessante, mas como obra social, mas talvez não aquilo que é agradável, senão a mensagem não seria essa. É a mensagem para a Laodiceia, para a última fase da igreja, que se acha abastada, poderosa, com todas as tecnologias, meios de comunicações, televisão, YouTube, Facebook, tudo que você possa pensar. Mas as pessoas estão morrendo muitas vezes sem fé, sem esperança, à margem da sociedade. É preciso ser um trabalho, como o próprio Tiago escreveu, a religião verdadeira, aquela que trabalha em prol. Naquela época era uma classe bem negligenciada, o órfão, a viúva, e que se mantém contaminada do mal. Pelas classes mais, quem sabe, oprimidas, deixadas à margem da sociedade, trabalharmos para resgatar e representar Cristo. Uma pergunta interessante, fechando aqui o nosso pensamento. Perdeu Cristo seu amor por esta igreja? Apesar dele trazer repreensão, dizer que é miserável, pobre, cega e nua. Apocalipse 3,19 diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então Cristo ama, Cristo não perdeu o seu amor. Em cada fase uma mensagem. E ele diz, ser pois zeloso e arrepende-te. Então é uma mensagem para mim e para você, para nós nos arrependermos do nosso orgulho próprio, da nossa autossuficiência e nos quebrarmos aos pés de Cristo. Agora, como Jesus demonstra então o seu amor? Apocalipse 3,20, ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cristo quer entrar em sua casa, em sua vida, em minha casa, em minha vida, quer transformar-nos, preparar-nos para estarmos com ele por toda a eternidade. Que promessa faz Cristo ao vencedor? Apocalipse 3, 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a mensagem. Fechando aqui o pensamento das 7 igrejas. A oportunidade de assentarmos no trono, assim como Cristo venceu e se assentou com seu Pai no seu trono. Que a graça de Cristo seja abundante em sua vida. No nosso próximo estudo, vamos falar sobre do trono do universo, capítulo 4 de Apocalipse, ou a partir do trono do universo. A visão que o apóstolo João tem do eterno soberano administrando a partir do trono do universo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado e proteção, por todas as vitórias até aqui alcançadas. Dá-nos a tua paz, a tua graça, nos guie nos teus caminhos. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.